E aí pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma aula, quarta aula, né? Vamos falar hoje sobre inserir elementos no vetor. A gente já estava fazendo isso nas outras aulas, até na aula passada a gente fez isso justamente para poder percorrer e printar o vetor, porque ele precisava estar preenchido, né? Então a gente inseriu elementos. Só que a gente inseriu elementos de uma maneira bem simples, bem assim, custosa. Vamos supor que a gente tivesse um vetor com, sei lá, 30 elementos. Você ia ficar lá declarando vetor em 0 igual a x, vetor em 1 igual a y. Não, você não ia fazer isso. É mais fácil essa nova maneira que eu vou ensinar. Até porque quando vocês forem usar o vetor para uma aplicação mesmo, para, por exemplo, guardar alguns dados dentro daquele vetor, vocês não vão inserir daquela maneira que a gente estava fazendo. Vocês vão inserir dinamicamente, né? Então vamos lá. Vamos abrir o Eclipse aqui. Então aqui, né, tem aqui, isso aqui que a gente tem aqui, vetor em 0 igual a 21, vetor em 1 igual a 11, vetor em 2 igual a 32, isso aqui é uma inserção no vetor. É uma inserção simples, mas um desses tem uma inserção, certo? Então, vou até mostrar um outro jeito aqui para vocês, vou apagar esse jeito aqui que está inserido, tá? Eu vou mostrar um outro jeito. Lembra que na primeira aula sobre vetores, eu mostrei isso aqui, ó. 21, 11, 32 e assim sucessivamente. Então, isso aqui também é uma inserção em vetor. Só que uma maneira mais complicada de você fazer, né? Mais simples, né, de você fazer, mas mais complicado de você usar, né? Porque se você precisar trocar os elementos, você vai ter que vir aqui, trocar um por um. Agora vamos fazer da maneira mais interessante, que depois vocês vão poder usar melhor, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai importar aqui uma biblioteca do Java que chama java.util.scanner. Import java.util. Oh meu Deus. .scanner. Essa biblioteca ela serve, a gente vai usar ela para poder ler elementos, né? Para poder ler elementos do teclado. Então vamos lá. Vamos criar uma estrutura de repetição fora, igual eu tinha falado com vocês antes. Vamos gerar ela aqui de uma vez, para não ter que ficar fazendo coisa, né? Criar uma estrutura de repetição. Certo. Agora, como que a gente insere os elementos nesse vetor? A gente vai criar uma variável do tipo scanner. Vamos criar aqui scanner leitor igual a new scanner system. Ou seja, entrada de dados, né? Tá entrando os dados, tá lendo os dados do teclado. Esse vetor, lembra como é que a gente atribui? Uma coisa interessante agora. Lembra que a gente usou contador? Agora a gente está usando o i. Geralmente um for a gente faz com i. Você vê até que na hora que eu gerei aqui o for pelo Eclipse, ele gerou com i, o que é normal. Quando você tem um for só, você gera com i. Quando você tem um for e um for interno, você coloca i no externo e j no interno. Isso aí é meio que uma convenção. Então vamos lá. Aqui a gente vai ler vetor em i, no caso é a posição do contador, igual eu tinha ensinado para vocês. Vai receber leitor. Como é que é mesmo? Vai receber leitor, ponto. A gente vai preencher com int, porque o vetor é de inteiro, né? Ponto next int, certo? Então, vamos colocar só uma mensagem aqui para o usuário saber que ele está inserindo. No caso, a gente está fazendo isso para o usuário, né? Depois a gente pode fazer um outro jeito. Insira o elemento abaixo. 2 pontos. Então, o que vai acontecer agora? Quando a gente rodar o código, toda vez que ele fizer uma iteração, ou seja, ele vai iterar 7 vezes, a gente vai estar inserindo um elemento. Então eu vou aumentar meu console aqui. Ó, tá com os números ainda da outra vez que eu executei. Mas vamos lá.
Eu vou executar, certo? Insira um elemento abaixo. Então a gente vai inserindo, ó. Vamos supor, era 21, né? 21. Agora a gente vai inserir o 11. A gente vai inserir o 32. A gente vai inserir o 14. A gente vai inserir o 12. A gente vai inserir o 99. A gente vai inserir o 9. Ou seja, o que aconteceu? O vetor agora está preenchido. É uma outra maneira de inserir. Vocês conseguiram visualizar aí? E essa maneira é interessante, como por exemplo, você vai criar um formulário de cadastro. Você consegue criar dessa maneira, lendo os dados assim. Entendeu? Não, claro que você não vai ler, insira o elemento abaixo e colocar um número. Aí você vai ter que fazer uma lógica um pouco mais elaborada, né? Para você poder pedir primeiro. Pedir cada hora uma coisa, né? Ou se a pessoa quiser, por exemplo, eu sou um funcionário da empresa. Eu vou cadastrar 6 novos clientes. Aí eu vou fazer um for de 0 a 6. E dentro de cada iteração eu vou cadastrar uma pessoa. Isso aí já é um pouco mais complicado, porque aí já mexe, por exemplo, com registro ou com objeto. Então eu não vou falar muito disso não, mas essa é uma maneira de se inserir elementos. Então, eu posso até fazer isso aqui com o while, mas eu acho que é bobagem. A gente não vai mudar nada para vocês. Vocês já aprenderam aí como é que funciona o while, o for. Então não vai mudar nada. Isso aqui a gente inseriu inteiro. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou printar isso aqui para vocês verem como é que ficou, né? Daquele jeito lá que a gente já tinha feito. Vou printar aqui aí. Vocês vão conseguir visualizar melhor aqui, né? Então vou printar o vetor em i. Depois de ter, vamos parar ele aqui, vamos rodar ele de novo. Vamos inserir aqui, vamos inserir outros elementos, né? Eu cacei daqueles elementos já. 2, 5, 11, 17, 22, 44, 8. Tá vendo que ele printou exatamente o que a gente colocou? 2, 5, 11, 17, 22, 44, 8. Então você inseriu daquela maneira, uma maneira muito mais dinâmica, né? Você não tem que ficar vetor na posição tal é igual a tal vetor, fazendo um por um, né? Imagina se fosse 30 dados, por exemplo. É melhor você ir só digitando do que você ter que ficar declarando todas as vezes o que vai fazer, né? Então, é isso aí, né, gente? Isso aí é a aula de inserção de elementos em vetores. A gente inseriu a gente ensinou a inserir linearmente, né? Temos outras formas, por exemplo, você pode inserir na última posição, você pode inserir de qualquer maneira, né? Contanto que seja uma posição válida. Então é isso aí. Até a próxima aula aí. Na próxima aula nós vamos falar sobre... A próxima aula vai ser busca de elementos. Aí já começa a ficar um pouco mais legal. A gente vai inserir desse jeito assim, depois a gente vai buscar, certo? E é isso aí. Até mais.